uma justa causa, mas vale a pena essa luta. Eu quero agradecer por esse momento, por estar aqui, a Deus, a Jesus. Eu tenho certeza que a vitória virá. Gostaria de deixar bem claro aqui que nós não pregamos religião nenhuma, mas pregamos Jesus. E ciente que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Obrigado por esse momento e nós estamos pedindo socorro. Muito obrigado pela atenção de todos. O CRES, inclusive, foi um dos apoiadores desse movimento desde o seu início. Teve presente na caminhada em Copacabana, soltou uma carta aberta de apoio. Então, acho que nada mais justo e legítimo abrir esse espaço aqui para eles se colocarem mais uma vez. Agradeço também aos companheiros da mesa que se desfaz agora. Eu vou chamar, então, como tema central de todo o mês de maio é ética, eu vou chamar a presidente da Comissão de Ética do CRES, Michele Pontes, para coordenar a próxima mesa. Boa tarde a todos e a todas. Com imenso prazer, estou aqui na coordenação dessa mesa. Como o Charles falou, o tema da ética é o tema que está norteando os minicursos do mês de maio aqui do CRES e também vai ser o tema central aqui da mesa de hoje. A nossa gestão, a gestão atual, tem trazido a discussão da ética. Na verdade, tem sido transversal a discussão da ética nas ações do Conselho. E também a gente entende que a discussão da ética profissional tem que estar presente no nosso exercício, junto com o trato com o nosso usuário, junto com a relação com o nosso empregador, junto com a relação com o nosso colega, o nosso colega assistente social ou de outras profissões. E a gente, da Comissão Permanente de Ética, tem observado uma demanda muito grande, na verdade, um quantitativo muito grande de denúncias éticas que tem chegado ao Conselho. E tem também, lógico, transformado, na maioria dessas denúncias, em processos éticos. Então, realmente, é importante essa discussão, estar trazendo essa discussão hoje da ética profissional. Então, assim, sem mais delongas, quero chamar aqui na mesa a professora Mavi Rodrigues, assistente social, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ. Também para compor a mesa, a professora Cristina Brix, professora do curso de Serviço Social do Polo Universitário de Rio das Ostras da UF. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os assistentes sociais pelo dia de hoje. Mais um 15 de maio, numa tarde chuvosa e fria, mas com uma discussão quente. Uma discussão que nos coloca em contato direto com as condições objetivas do exercício profissional e que tem no horizonte os compromissos éticos postulados no Código de 93, que, em última instância, imprimem a essa profissão um sentido radicalmente distinto daquela que predominou em grande parte da sua trajetória profissional. Trata-se, portanto, de pensar a autonomia profissional em estreita relação com os compromissos éticos e considerando as condições de trabalho. Esse é o tema proposto pelo CRES e, de antemão, eu gostaria de congratular os companheiros do CRES 7ª Região, além de saudar aqui meus companheiros de mesa, pelo acerto de colocar, nos impulsionar a reflexão da autonomia profissional intimamente associada a esses dois elementos. Creio que tratar a autonomia profissional tendo no horizonte a sua íntima relação com as condições de trabalho, com os desafios éticos que estão expressos lá no Código do Assistente Social em vigor, é um remédio para que evitemos o caminho fácil e equivocado de uma hipostasia da autonomia, uma supervalorização da autonomia profissional,
que inevitavelmente nos levará no limite ao messianismo profissional, ou então considerar a autonomia descolada dos compromissos éticos e das condições objetivas do exercício profissional pode nos conduzir a um segundo beco equivocado de interpretação do fazer profissional, que é da hipertrofia da autonomia, e que nos conduz também à visão unilateral de uma autorrepresentação fatalista, um serviço social que nada pode fazer, um serviço social a serviço única e exclusivamente dos interesses do capital. Bem, eu não sei, na verdade, o Charles estava aqui fazendo a propaganda que lhe cabe como presidente do CRES, dessa mesa, depositando todas as fichas na nossa intervenção. Eu não sei, na verdade, se eu cumpri, de fato, fielmente ao dever de casa que me foi posto. De uma certa forma, havia uma expectativa que eu tratasse mais das condições de trabalho, para chegar à autonomia, tendo no horizonte os desafios éticos. Mas eu resolvi, descumprindo, digamos, essa indicação, fazer uma abordagem mais teórico-conceitual da questão da autonomia, porque eu estou convencida do seguinte, que estamos diante do seguinte quadro: as condições de trabalho que enfrentamos no dia a dia, que se retratam muito claramente na situação dos bombeiros daqui do Rio de Janeiro, são condições extremamente adversas àqueles postulados éticos que estão presentes no Código de Ética Profissional. Nós estamos diante de uma conjuntura social, econômica e política que, se não analisada profundamente, tende a nos levar a uma concepção fatalista da profissão, como se o Código de Ética fosse algo irrealizável, porque ela é, na verdade, radicalmente colidente com aquilo que a gente convencionou chamar projeto ético-político do serviço social. Eu poderia, portanto, falar dessas condições objetivas, atuais, de um trabalho profissional cada vez mais precarizado, terceirizado, desprotegido, que atinge ao conjunto dos trabalhadores e, por que não, também os assistentes sociais. Mas eu resolvi não tocar diretamente nesse assunto. Acho que temos aí um conjunto de discussões sobre as condições atuais, precarizadas, desprotegidas do trabalho profissional, que aparecerão com certeza no conjunto do debate. Eu poderia tratar dos desafios éticos, mas, conforme eu logo adverti na minha introdução, o acerto está em falar dos postulados éticos considerando as condições objetivas do exercício profissional. Porque apenas tratar a autonomia pelo prisma dos seus postulados éticos, ou pelo horizonte do projeto ético-político, pode nos levar também, descolada das condições objetivas do exercício profissional, a uma visão messiânica do serviço social, em quadro tão adverso, com os postulados éticos que temos, dando ênfase mais a eles do que propriamente ao quadro sócio-histórico em que nos encontramos, podemos muito. Eu acho que nem uma coisa nem outra são verdadeiras. E acredito que o serviço social brasileiro conta com um patrimônio, uma massa crítica, eu iria falar no patrimônio intelectual, mas dispõe de uma massa crítica razoável, acumulada ao longo da sua virada, que precisa ser recuperada para pensar o hoje, mesmo que o hoje traga desafios ainda não totalmente elucidados para nós. Por isso, eu resolvi muito mais do que organizar minha intervenção para tratar de elementos conjunturais, históricos, encharcá-las daquilo que a gente pode dizer de uma concepção teórico-conceitual sobre a autonomia, que se assenta num momento específico
da história da profissão e que nos desafiam a pensar hoje, nos iluminam a pensar hoje. Em suma, organizei a intervenção buscando fazer 3, espero que claras, observações sobre a autonomia, mas mais do que claras, 3 despretensiosas observações sobre a questão da autonomia profissional na sua relação com os desafios éticos e nas condições de exercício profissional, né? Considerando as condições de exercício profissional. 2 dessas observações, creio eu, são potencialmente consensuais aqui entre nós. Pode ser até que elas não se revelem assim. Mas, como elas estão assentadas naquilo que a gente pode dizer é a massa crítica que o Serviço Social Brasileiro elaborou sobre o exercício, sobre o sentido, o significado da profissão, acredito que, em termos gerais, temos muito mais acordo do que desacordo. Mas tentarei fechar com uma observação que, embora estreitamente conectada a essa massa crítica, a isso que o Serviço Social vem debatendo, do final dos anos 70 para cá, deve ser, a responsabilidade dessa afirmação deve ser inteiramente imputada a mim, porque, em última instância, ela deriva de uma interpretação daquele debate que o Serviço Social fez e que podem nos conduzir a uma leitura, me parece, apropriada da autonomia profissional, considerando que essa profissão não é uma profissão qualquer, é uma profissão que tem um projeto profissional articulado a um outro projeto de sociedade, uma sociedade sem exploração e desigualdade de classe, gênero e etnia, mas que esse projeto profissional só ganha concretude, só tem condição de se materializar efetivamente no cotidiano se considerarmos as condições do exercício profissional. Ele não se dá fora do exercício profissional. Bem, qual é a primeira observação que eu acho importante fazer quando hoje, numa conjuntura de ofensiva do capital, de predomínio do trabalho desprotegido, terceirizado, fragilizado, para o conjunto dos trabalhadores e também para os assistentes sociais, se deve fazer ao considerar a questão da autonomia profissional. A primeira observação é uma observação, sobretudo, de advertência. Muito embora a afirmação e a ampliação da autonomia do trabalho do assistente social dependa de prerrogativas legais, uma lei de regulamentação da profissão, as normativas próprias de um conselho profissional, dos conselhos regionais que fiscalizam e orientam o exercício profissional, a questão da autonomia não pode ser reduzida ou pode ser encarada como um problema estritamente jurídico-legal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, se olharmos o panorama de desenvolvimento histórico dessa profissão, a autonomia, como um dado jurídico-legal, ela não corresponde, em nosso universo, a um dado praticamente novo, se tomarmos só o ponto de vista jurídico-legal. Só para vocês terem uma ideia, né, todo mundo aqui, eu acho que tem claro de que a autonomia profissional só é possível para aquelas profissões reconhecidas como profissões liberais. E não deve ser uma novidade para ninguém aqui que o serviço social é reconhecido, se torna reconhecido legalmente, juridicamente, como uma profissão liberal desde o fim dos anos 40. Se não me engano,
O primeiro reconhecimento legal da autonomia do serviço social se dá através de uma portaria do Ministério do Trabalho de 1949, onde o serviço social é listado como uma das profissões liberais, ao lado de outras tantas. Bem, esse reconhecimento legal do serviço social como uma profissão liberal, que deveria lhe acreditar, portanto, autonomia, não impediu que no Código de Ética dos Assistentes Sociais de 1965, artigo 25º, se postulasse como dever do assistente social zelar pelo bom nome das instituições empregadoras e mais, empenhar-se para que elas obtivessem o êxito nos seus propósitos. O reconhecimento legal do serviço social como uma profissão liberal e, portanto, o reconhecimento estritamente jurídico-legal da autonomia profissional também não impediu que no Código de Ética de 1975 se postulasse, se não me engano, no 5º artigo, como um dever dos assistentes sociais, o respeito à política administrativa das instituições que empregam o assistente social. O que esses dois códigos revelam? Revelam que, a despeito de ser bem anterior, de já ser antiga, de já estar consolidado no plano apenas jurídico-legal, a autonomia do serviço social, o serviço social em 1965 e 1975, tal como revelam seus códigos de ética, mantém uma postura inteiramente subserviente ao aparato empresarial e estatal. O que esses códigos revelam é que, a despeito de um reconhecimento jurídico, legal da autonomia, o serviço social está colado aos interesses do seu empregador. Portanto, embora a autonomia profissional, do ponto de vista jurídico-legal, date de um tempo bastante remoto no serviço social, nos remeta à institucionalização da profissão, ela só comparece no universo de problemas teórico-práticos para o serviço social muito recentemente. Ela só aparecerá como um problema prático-profissional ou como uma preocupação no universo das temáticas que envolvem a reflexão e a ação do serviço social após o Congresso da Virada. É somente quando o serviço social corta com uma postura subserviente em face dos interesses das instituições que empregam o serviço social, é só quando o serviço social se autonomiza dos aparatos de poder empresarial e institucional que estão lá lhe dando as condições objetivas de exercício profissional, que o serviço social tem condições de reclamar por sua autonomia. Isso só se faz após o deflagrar de um processo intenso de politização do exercício profissional, mas uma politização de corte democrático. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Estou querendo chamar a atenção algo que é sinalizado pelo professor José Paulo Neto. Desde sua origem até a atualidade, o serviço social tem um caráter político. A politização do contexto da virada corresponde a uma politização de novo tipo. Pela primeira vez na crise da ditadura e a partir do Congresso da Virada é que o serviço social se politiza num outro sentido, numa outra direção, uma direção crítica e potencialmente colidente com a ordem burguesa. Durante muito tempo, o serviço social manteve a sua
posição política, se quiserem a sua postura ideológica, encoberta numa pretensa neutralidade. O que o Congresso da Virada faz é desfazer essa pretensa neutralidade e assinalar o serviço social com um sinal político diferenciado. Mas não, o Congresso da Virada não inaugura a politização do serviço social, inaugura num sentido novo. Pois bem, é só a partir de um intenso processo de politização da categoria profissional que o serviço social pode, então, reclamar a sua autonomia e imprimir como baliza na relação do assistente social com o empregador uma postura radicalmente distinta do passado. Quero lembrar a vocês que o 8º artigo do nosso Código de Ética vigente não mantém qualquer postura subserviente, submissa do assistente social em face das instituições empregadoras. Ao contrário, o artigo 8º preconiza como dever, não como direito, mas como dever, a possibilidade do assistente social denunciar as instituições empregadoras quando as normas e rotinas dessas instituições ferem os princípios do Código de Ética. Vejam, está aí uma postura radicalmente distinta daquela que se expressa como dever profissional em 1965 e 1975. Embora, desde 1949, a autonomia profissional seja dada como um fato jurídico legal, mas não como um problema teórico prático para o serviço social. Poderíamos dizer um pouco mais. Poderíamos dizer que ninguém em sã consciência, olhando lá o artigo 8º do nosso Código de Ética de 1993, que postula como dever para o assistente social a denúncia das instituições empregadoras quando estas, em suas normas e rotinas, ferem os princípios do Código de Ética, ninguém em sã consciência acharia que isso se resolve pura e simplesmente com a leitura do Código frente ao seu empregador, ou que isso se resolveria pura e simplesmente mobilizando o conselho profissional para que as instituições, em suas normas e rotinas, estejam convergentes e não colidentes com os princípios do Código de Ética. Quero lembrar que um artigo logo na sequência põe como dever do assistente social a capacidade de alterar as correlações de força no interior das instituições, tendo em vista a possibilidade de ampliar o acesso da população usuária aos serviços por elas prestados. Portanto, aquele 8º artigo não se faz apenas num processo de politização individual do assistente social, mas no processo de articulação do assistente social, que inclui um trabalho intenso de identificar aliados no interior do espaço socioocupacional e para além dele. Mas eu diria, requer mais. Requer esse tipo de politização, uma postura profissional crítica, combativa, em face das falhas, entre aspas, da instituição empregadora, uma capacidade de articulação política interna e externa à categoria, mas requer mais. A autonomia não se faz, não se concretiza e não se amplia apenas dependente da vontade e da consciência dos agentes profissionais. Ela requer, além de uma maturação política da categoria profissional, requer também a sua maturação teórica. Eu dizia há pouco que, embora a autonomia
profissional compareça na história dessa profissão, do ponto de vista jurídico e político, desde os anos 40, ela se coloca com problema apenas no contexto da virada. É no contexto da virada que nós temos não apenas a politização da categoria, mas a maturação teórica, a partir de 79, da intenção de ruptura, aquela perspectiva de modernização profissional que, buscando romper com o passado profissional, romper com o conservadorismo e estabelecendo com o pensamento marxista uma relação mais qualificada que aquela inaugurada pela reconceituação, põe os elementos necessários para que decifremos o significado social do serviço social. É no evoluir, digamos assim, dessa maturação teórica do serviço social, naquilo que a gente pode denominar de intenção de ruptura com o passado, que encontramos a massa crítica necessária para decifrar não só os limites e as possibilidades de intervenção profissional, mas o sentido e a funcionalidade do serviço social inserido nas relações sociais. A obra aqui de fundamental importância para decifrar o significado do serviço social, o seu sentido, os seus limites e as suas possibilidades, é o livro que Marilda Yamamoto escreve com Raul de Carvalho, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. O que essa obra tem a nos dizer sobre a autonomia que é válido para entender o exercício, a concreção da autonomia hoje, em condições de trabalho tão adversas, em um momento mais avançado do processo de ruptura com o conservadorismo profissional? Ora, Marilda, lá em seu livro, e aqui vou ser bastante sintética, Marilda que me perdoe, né? Não estou sendo aqui fidelíssima à totalidade do conjunto de reflexões que ela traz, mas sobretudo tentando sumariar aquilo que é fundamental para a nossa discussão hoje, a questão da autonomia. O livro que Marilda escreve com Raul de Carvalho nos indica que, embora regulamentada como uma profissão liberal, mesmo que usufruindo de determinadas prerrogativas das profissões liberais, como, por exemplo, o fato de ter um código de ética profissional, uma deontologia, o serviço social, na prática, inserido nas relações sociais, é uma profissão assalariada. Portanto, não podemos pensar a autonomia alheia a essa condição assalariada, por fora dessa condição assalariada. O grande contributo de Marilda nessa obra, um dos grandes contributos, é mostrar que o serviço social se institucionaliza, ganha legitimidade social e, portanto, ganha também as condições de remunerar a sua força de trabalho quando o Estado passa a enfrentar a questão social de forma contínua e sistemática pela via das políticas sociais. É aí que o serviço social, desbordando as marcas da sua origem, a sua íntima vinculação com a Igreja Católica, se põe como uma prática ou como uma atividade, ou como uma profissão fundamental, uma das fundamentais na execução das políticas sociais. E é o terreno das políticas sociais, atravessado por interesses antagônicos de classe, por um lado, o capital, que emprega a força de trabalho do assistente social e que demanda a sua atuação, e por outro, a população usuária dos serviços prestados no cotidiano da atuação do assistente social, proveniente das classes menos abastadas,
conjunto dos trabalhadores, das classes dominadas, é nesse território conflituoso, ou é esse território conflituoso, que põe as condições da autonomia profissional. A autonomia, embora reconhecida juridicamente lá para trás, na trajetória dessa profissão, na história dessa profissão, se põe como um problema real quando, em determinado contexto da luta de classes no Brasil, o caráter contraditório do exercício profissional salta à vista. É um momento em que se ascendem as forças democrático-populares, em que crescem as lutas sociais, em que o operariado, retomando a cena política brasileira, a vanguarda operária precipita e fortalece a virada no serviço social. Veja, se é correto o que afirmamos até aqui, podemos dizer, então, que a autonomia profissional se dá, é posta, é condicionada pelo mercado profissional. Então, avaliações ou julgamentos sobre a impossibilidade de exercer a autonomia porque estamos atrelados à condição assalariada é, no mínimo, um grande equívoco. Mas se a condição assalariada põe a condição de uma autonomia profissional, devemos entender que essa autonomia é e sempre será, no serviço social, por ser uma profissão assalariada, uma autonomia relativa, nunca uma autonomia absoluta. E por que isso? Porque pensar, e pior, exercer a profissão correndo por fora das instituições é, no mínimo, um equívoco. Equívoco